onde há a confluência de uma pandemia com um surto de outra doença viral sobreposta. A gripe, que sazonalmente no nosso país era distribuída entre os meses de inverno com maior prevalência, aparece de forma importante nesse período de verão. Quem não tem um parente que gripou ou que está com sintomas gripais nesse período, a gente entende que a preocupação deve ser redobrada, uma vez que, como eu disse, estamos em um momento ainda de pandemia da Covid-19. Outra doença que também causa sintomas respiratórios, tanto sintomas leves como até sintomas mais graves. O vírus que circula hoje nesse surto é o H3N2, é o influenza tipo A H3N2 cepa Darwin. É uma cepa diferente da cepa que era contemplada na vacina sazonal que foi distribuída no ano de 2021 no Brasil. Embora a vacina não tenha essa cepa específica, as pessoas que se vacinaram, elas têm uma imunidade genérica estimulada por esse imunizante que nos protege de evoluir com gravidade. Então é muito importante que as pessoas mantenham a vacinação, quem não foi vacinado, até que a atualização vacinal 2022 chegue ao nosso país para que a gente comece a vacinação em massa. Os pacientes que desenvolverem sintomas gripais ficam muito confusos, assim como os profissionais de saúde, pois os primeiros sintomas e os sintomas de síndrome gripal, de doenças causadas e que ocasionam sintomas respiratórios, são muito difíceis de serem diferenciados. A diferenciação ela é feita através da identificação do agente etiológico num exame que é feito como o exame da Covid, através daquele cotonete no nariz, onde naquele mesmo exame eu posso analisar se o paciente tem a Covid ou se ele tem num painel viral algum tipo de influenza ou outro vírus que causa doença respiratória. Essa diferenciação só pode ser feita em laboratório. A gente precisa estar atento para que no início dos sintomas faça-se o isolamento desses pacientes sintomáticos e entre o 3º e o 7º dia possa haver a testagem para identificação da Covid e entre o 3º e o 5º dia possa haver a testagem para diferenciação se é influenza. Então, melhor que seja feito o exame de detecção entre o 3º e o 5º dia do início dos sintomas. Fora isso, a gente já tem uma diminuição da viremia e desaconselha a utilização dessas testagens, para que a gente não tenha falsos negativos. A gripe causada pela cepa que está circulando da H3N2 ou H1N1 e qualquer outra cepa dos vírus influenza, quanto a Covid, elas podem apresentar dois polos de sintomas. Eu tenho aí uma síndrome gripal, que se caracteriza por uma doença com sintomas respiratórios que não tem gravidade, mas que deixam o paciente com muita dor no corpo, febre, coriza, tosse, indisposição, dor de cabeça. E eu tenho aqueles que podem evoluir com gravidade, apresentando a síndrome respiratória aguda grave, que é quando eu tenho diminuição da oxigenação do sangue, aquela medição que se faz através do oxímetro, ou aumento da frequência respiratória, um cansaço e a falta de ar. Esses pacientes que apresentarem esses sintomas, associados ou não à sonolência, aquela vontade só de ficar dormindo, a inapetência, ou seja, a dificuldade de se alimentar por longos períodos e de ingerir líquido, elas devem procurar a unidade de saúde, pois elas precisam ser avaliadas, precisam ser medicadas e até mesmo internadas para suplementação de oxigênio ou até mesmo em terapia intensiva. É importante que a gente saiba que qualquer uma das doenças, tanto a Covid quanto a gripe, podem evoluir com gravidade.
Outra coisa muito importante sobre a testagem é a testagem dos pacientes que tiveram contato com alguém positivo, mas que não estão com sintomas. É uma dúvida muito frequente. Com a circulação na COVID da mutação Ômicron, né, dessa cepa que é altamente infectante, a orientação que a gente dá é que se você teve contato direto com alguém positivo para COVID, você deve, no 5º dia do último dia do contato, fazer a testagem e manter-se em quarentena, ou seja, você não necessita de um isolamento estrito porque você não está com sintomas, mas você deve diminuir a circulação e sempre que estiver perto de outras pessoas, fazer a utilização de máscaras de forma adequada, higienização das mãos e manter o distanciamento social, para que a gente possa quebrar essa rede de transmissão, uma vez que a Ômicron é uma cepa altamente infecciosa, embora com pouca letalidade, ou seja, com pouca gravidade. O que a gente observa é que muita gente está doente, mas nós temos poucos pacientes com gravidade. Não é novidade dentro da especialidade de infectologia a gente conseguir identificar em um momento em que temos pandemia pela Covid e um surto de influenza, a presença, a colonização das vias aéreas dos pacientes com 2 tipos de vírus. A gente vive esse momento. Aqui no nosso estado foi identificado já a presença de 2 vírus, ou seja, o exame positivo tanto para um vírus quanto para outro, SARS-CoV e influenza, em um paciente só. As pessoas não precisam se desesperar. Foi criado um novo termo para essa identificação dupla dos vírus na via aérea, mas isso não é um atestado de que o paciente vai ter gravidade ou que esse paciente vai ficar pior do que o outro. A gente considera que a doença que está manifestando, né, possa ser apenas uma. Dificilmente você vai ter a manifestação de 2 infecções virais ao mesmo tempo. Não é a realidade que a gente vê detectada nos pacientes em que testaram positivo para os 2 vírus. Então não é de desespero, é necessário uma interpretação técnica ao receber esses exames e uma consulta com um médico de confiança acompanhando esse paciente caso ele venha apresentar algum sintoma de gravidade. Você, usuário da Unimed, precisa estar atento e sair à frente com todos os cuidados necessários. Nós já sabemos quais são as medidas preventivas e nós precisamos, com gestos individuais, nos proteger e proteger a quem a gente ama. O primeiro deles é manter a imunização em dia. Se já saiu a época do seu reforço, mantenha o seu cartão vacinal atualizado tanto para gripe quanto para Covid. Utilize sempre máscaras de qualidade, máscaras que devam ser descartadas de forma adequada. Se ela for uma máscara simples como essa, descartada no lixo comum, que a gente não deixe isso espalhado como fonte de transmissão em alguns lugares. Se você opta por uma máscara de tecido, essa máscara tem que ter pelo menos dupla camada e deve ser higienizada de forma correta ao fim do dia quando você chega em casa. Lembrar da higienização das mãos, que são vetores importantes ao coçar o olho e ao manipular a máscara e manipular as nossas mucosas, tanto do nariz e da boca, onde a gente pode se contaminar, fazer a autocontaminação. Ambientes fechados, onde tenham pessoas, a gente deve manter distanciamento social mínimo para que a gente não se exponha, pois, infelizmente, a gente sabe que pacientes que não estão com sintomas podem transmitir, pois eles vão, nos próximos dias, se eles estiverem infectados, apresentar sintomas. Então, os assintomáticos, no dia, daqui 2 ou 3 dias, podem estar doentes e eles já estarem transmitindo. Por isso, é necessário, mesmo num ambiente onde não tenha ninguém com sintomas, cuidados pessoais para que a gente possa passar por mais essa fase difícil que o nosso país enfrenta.